A paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã abençoada de terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, eu quero dar um breve compartilhar em 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 3 até o versículo 23. Versículo 1 e 2 de 1 Samuel, capítulo 22, nós vemos que Davi estava fugindo e foi para uma caverna denominada Caverna de Adulão. E lá muitos endividados, pobres, em dificuldades financeiras, emocionais, se uniram a Davi. E mais à frente, quando a gente vai lendo 1 Samuel, a gente vê que esses que se uniram a Davi ali na Caverna de Adulão foram liderados e ensinados por Davi, porque Davi já tinha uma intimidade com Deus desde novinho, e eles foram formados em Deus através da vida de Davi e se tornaram os valentes, os guerreiros de Davi. E depois ali da caverna de Adulão, Davi, juntamente com os homens, foram para Mispá, em Moabe. E junto com Davi estava o pai e a mãe também de Davi, que tinham ido lá para a caverna de Adulão ficar com eles. E aí ele pediu ao rei de Moabe se os pais dele poderiam ficar lá, para que ele então visse o que Deus iria fazer na vida dele. Ele não queria colocar os pais dele, que já eram mais idosos, em risco. E o rei de Moabe, então, tocado pelo próprio Deus, permitiu que os pais de Davi ficassem ali em Moabe. A gente vê aqui Davi, além de ser um homem segundo o coração de Deus, debaixo da unção de Deus, um guerreiro honesto, ele também era um bom filho. Ele amava os seus pais. E Davi, então, quando deixou os pais dele ali em Moabe, ele foi para uma fortaleza. Até aí nada demais. Mas o profeta Gade, profeta de Deus, chegou para Davi, diz aqui no versículo 5. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete, em Judá. Eu fiquei meditando nesta frase: não fique na fortaleza, vá para Judá. Davi, quando ele foi se esconder nessa fortaleza, por mais que ele confiasse em Deus, ele estava colocando a confiança dele no que a fortaleza oferecia, o muro alto, as armas, os soldados, enfim. Ele estava confiando naquela estrutura física que poderia protegê-lo. E aí o profeta fala: não fique na fortaleza, vá para Judá. Eu fiquei meditando e Deus falou no meu coração que enquanto nós tentamos nos proteger em meio às perseguições, em meio às pressões da vida, em meio às lutas, com as nossas armas puramente humanas, com argumentos humanos, com a justiça puramente humana, nós ficamos exauridos. Mas quando entendemos que precisamos, primeiro de tudo, usar as armas que o leão da tribo de Judá, por isso que vá para Judá, o leão da tribo de Judá, que é Jesus, nos dá em sua palavra, nós lutamos, mas somos renovados nele, porque estamos lutando debaixo da palavra dele. Então, nós não somos destruídos interiormente. Vamos entender que a partir deste ano de 2024, precisamos aprender a usar as armas que o leão da tribo de Judá nos dá em sua palavra. Em meio às pressões, às perseguições, às crueldades, não são as grandes passeatas, não são os grandes protestos ou tentar fazer justiça com a própria mão que vai nos fortalecer, nos proteger e nos firmar
e sim a palavra do Senhor habitando ricamente em nosso coração e estarmos com os nossos olhos fitos, voltados para o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Continua, versículo 6. Saul ficou sabendo, estou em 1 Samuel capítulo 22, versículo 6. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com a lança na mão, debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele disse aos oficiais: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé, que é Davi, dará a todos vocês terras e vinhas? Será que... porque eu posso dar isso a vocês. Será que ele pode dar? Olha a barganha financeira que um político corrupto faz, né? Continua aqui. Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? Aqui é a barganha de cargos, de posição que um político corrupto também costuma fazer. É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando o meu filho, que era Jonatas, faz acordo com o filho de Jessé, que é Davi. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu próprio filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje. Na verdade, ele estava perseguindo Davi, mas um político corrupto, ele inverte. Ele é o malvado, mas ele se faz de vítima. Ele inverte para convencer que ele é bonzinho. Então, na verdade, ele estava perseguindo Davi, ele fala que Davi estava à espreita dele. Versículo 9. Entretanto, Doeg, lembra Doeg, aquele edomita que estava lá quando Davi foi lá nos sacerdotes e eles deram de comer, deram uma palavra de Deus e deram de comer para Davi e seus homens? Ali também estava Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: eu vi Davi chegar em Nobe e encontrar-se com Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque era um sacerdote. Aimeleque consultou ao Senhor Deus em favor de Davi. Também deu provisões e deu a espada de Golias, o filisteu, para Davi. Então o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes em Nobe, e todos foram falar com o rei Saul. E Saul disse: ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, meu senhor. Saul lhe disse: por que vocês conspiraram contra mim, você e Davi? Porque você deu comida e espada a Davi e consultou a Deus em favor de Davi para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como ele está fazendo. Dissimulado, egocêntrico, narcisista e mentiroso. Tudo e um pouco mais que Saul, esse político, era. Engraçado, nada novo na terra, né? Aimeleque, o sacerdote, respondeu ao rei Saul: quem entre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. O rei Saul, porém, disse: com certeza você, sacerdote, será morto, você e toda a família de seu pai. Em seguida, o rei Saul ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor Deus. Matem os sacerdotes do Senhor Deus, pois eles também apoiam a Davi. Não importa se eles são de Deus. Se eles não me apoiam, eles vão morrer. Eu já vi isso em algum lugar. Sabiam
que ele estava fugindo, mas não me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Os oficiais do rei Saul tinham mais bom senso que o próprio rei. Então, o rei ordenou a Doeg, aquele edomita X9, mate os sacerdotes. Então, ele, além de ser dedo duro, X9, traidor da vontade de Deus, ele também era assassino, porque ele matou os sacerdotes. E naquele dia, matou 85 homens que vestiam túnica de linho, eram os sacerdotes. Além disso, o rei Saul mandou matar, não satisfeito com a matança dos sacerdotes, mandou matar os habitantes de Nob. Matou homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Nesses versículos que acabamos de ler, nós vemos um político, Saul, que de início foi ungido por Deus, mas perdeu a unção, se tornou narcisista, egocêntrico, autoritário, ditador, injusto e assassino de inocentes. Nada novo na terra. A história se repete. E por isso, tudo que contrariava a vontade egocêntrica e dominadora dele era considerado como conspiração. E não importa se eram homens e mulheres de Deus, no caso os sacerdotes. Hoje a igreja é formada de reis e sacerdotes. Aqui sacerdotes foram mortos, porque foram acusados de uma conspiração que não era verdadeira. Presta atenção, a igreja é formada de reis e sacerdotes. E não importa se somos sacerdotes do Senhor, o político corrupto, o religioso corrupto, ele não quer saber, ele sai passando por cima, porque ele considera todos como conspiradores. E o sacerdote, Aimeleque, junto com os outros sacerdotes, abençoou Davi segundo a vontade de Deus. Mas Saul não quis saber. Saul considerou todos eles conspiradores e traidores. E apoiado por quem? Por Doeg, dedo duro, traidor da vontade de Deus e assassino frio. Isto é, hoje, Doeg aponta para todos aqueles religiosos e ímpios que apoiam políticos como Saul. Narcisistas, egocêntricos, ditadores, autoritários, injustos e assassinos. Versículo 20 a 23. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque, neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, enquanto o edomita Doeg estava ali, eu sabia no meu íntimo que ele não deixaria de levar a informação até Saul. Então eu me sinto responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha. Mas você estará a salvo comigo. Davi, mesmo debaixo de uma pressão tão grande de perseguição cruel por parte de Saul, ele soube ter um coração humilde para reconhecer que tinha errado, soube praticar a hospitalidade, recebendo aquele filho de sacerdote para ficar com ele, e ainda encontrou coragem para encorajá-lo. Não tenha medo. Eu estou sendo perseguido, você tá? Todos estamos no mesmo barco. Vamos apoiar e encorajar uns aos outros, porque o nosso Deus nos manterá interiormente salvos. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar aqui para o segundo dia deste ano de 2024. Muito parecida com a de ontem, é o mesmo Espírito falando a mesma coisa, em textos diferentes.
Fiquem na paz. Deus abençoe.